Abrir? Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, muito boa noite. Como sempre é um prazer enorme estarmos ao vivo aqui no YouTube do Direção Concursos para mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil, né? Tô vendo a Bárbara, acho que foi a Bárbara que falou, alguém, finalmente aula de informática, né? Pois é, porque o nosso curso de informática está praticamente completo já na nossa área do aluno aqui no Direção Concurso. Então por isso que você não me vê com tanta frequência, né? Nosso curso já está completo, redondo, cheio de questão Cesgran Rio. O último assunto praticamente que está faltando falar alguma coisa que ele não tinha sido citado, eu vou dar hoje à noite, né? Conceitos de educação à distância. A gente tem mais de um mês para a data da prova, então a gente realmente está com bastante tempo ainda para trazer um conteúdo que vai aí complementar a nossa preparação. Outro conteúdo é só um adendo sobre SUSE, né? Porque a aula de Linux genérica já está lá no nosso curso. Depois eu vou dar um reforcinho só falando peculiaridade de SUSE. Mas o nosso curso já está praticamente completo, tá? Então você sabe, né? Uma oportunidade aí de você ter uma preparação completa para o Banco do Brasil é adquirindo o nosso pacote completo aqui no Direção Concursos. Mas a aula de hoje é comigo, a aula de hoje é ao vivo novamente. E nós vamos falar sobre esse tópico que não está no seu edital. Conceitos de educação à distância, né? Particularmente, eu acredito numa cobrança, digamos assim, superficial em cima desse assunto, mas superficial no sentido de você tem que ter estudado o assunto para poder acertar a questão, né? Porque também não adianta ele não estudar e, poxa, caiu uma questão introdutória, mas eu não tinha visto nada, né? Não é o caso, né? Então, a gente vai ver aqui o assunto conceitos de educação à distância, muito voltado mais para os conceitos tecnológicos do que eu não vou ficar falando de LDB aqui, porque eu não acredito que o Banco do Brasil queira que você conheça as leis de diretrizes e bases da educação. Acredito que ele quer que você entenda como a tecnologia é utilizada na educação à distância. A propósito, deixa aí a recomendação para um pós-aula, né? Deixa a recomendação para um pós-aula. Você depois lá no YouTube, no Google, e pesquise sobre UniBB, né? Que é a Universidade do Banco do Brasil. Dei uma entrada no site, achei bem interessante, porque lá ele tem uns relatórios dos cursos que os servidores fazem, e eles mostram quantos cursos cada servidor faz, quais são os cursos mais, que os alunos mais, que os servidores do banco mais, né, os funcionários do banco, né, mais adequado, mais se inscreveram, mais fizeram, né, muito curso à distância no Banco do Brasil, né, LGPD, inclusive, que está no seu edital, vários cursos. Tem lá relatórios e mostra um pouco como funciona a UniBB. Não acho que vai cair em prova que está no relatório, tá? Mas para você que será, né, futuro, né, funcionário do Banco do Brasil, né, futuro escriturário, acho legal você entender a UniBB. Acho que esse tópico, inclusive, ele está aqui só por causa da UniBB, né? Porque quando você for entrar no banco e quiser se capacitar, tem que entender como é que funciona a educação à distância, porque lá muitos cursos são realizados por forma EAD, né? Assim como a sua preparação aqui para o concurso do Banco do Brasil, ela também é EAD. Tudo bem? Então, gente, obrigado pelo carinho, muitos elogios, né? Esse professor diferenciado, um dos melhores, né? Melhor professor de informática. Muito obrigado pelo carinho, pessoal. Então, assim, realmente, o nosso objetivo aqui é trazer a melhor preparação, né? A melhor preparação para o concurso do Banco do Brasil. Tudo bem? Estou vendo aqui o Lucas no chat falando que a gente vai ter aulão de véspera presencial em Brasília, né? Gente, a gente sabe que o concurso do Banco do Brasil, ele é nacional, então, e isso é uma coisa boa, né? Você, de onde quer que você está nos assistindo agora, eu sei que tem gente do Brasil inteiro, você vai fazer o seu concurso, sua prova próximo da cidade onde você mora, né? Ou então, no pior das hipóteses, na capital do seu estado, né? E a gente sabe que tem as pessoas de Brasília que também vão fazer esse concurso. Então, se você é de Brasília, né? Claro que eu não estou querendo que você viaje aí do seu estado para vir assistir a prova aqui e fazer a prova aqui. Nada disso. Mas se você já for da região, aqui do DF, do entorno, e você vier fazer a prova em Brasília, está convidado para o nosso aulão presencial de véspera, que será ministrado aqui em Brasília. Bacana? Gente, obrigado pelo carinho. Se você ainda não me segue nas redes sociais, acredito que a maioria já siga. Estão aqui as nossas redes sociais, né? Meu Instagram, @profvictordalto. Meu canal do Telegram, Prof. Victor Dalto. No meu canal eu costumo mandar os links das minhas aulas. Então, para quem gosta de me assistir ao vivo, é interessante
você também estar ligado aí no nosso Telegram, porque eu sempre mando um link com antecedência, já falo qual é a aula, né? Luiz, qual a tendência de cair questões em prova sobre o tema educação à distância? A tendência é, vai cair. E digo mais, vai cair uma questão. Por quê? Porque existe uma chance muito grande de cair uma questão sobre cada assunto. Então vai cair uma questão de educação à distância. E o nosso objetivo dessa aula, é justamente você acertar a questão de educação à distância que vai cair na prova. Tudo bem? Gente, eu já adianto, a aula de hoje ela é um pouco mais curta. Realmente o conteúdo é curto. Né? Acho aí que eu vou levar 40 minutos. Se eu falar muito, eu vou levar 1 hora. Então eu acredito que realmente é um assunto mais curto. Então por isso que eu estou até dando um tempinho a mais para o pessoal chegar, né? Porque a aula vai ser curta e vai ser intensa, né? Eu estou vendo a Laís perguntando se vai ter revisão. Nós vamos entrar com aulões de revisão para o Banco do Brasil, se não me engano, a partir da semana que vem. A gente vai conversar com aulas que vão ter essa pegada de revisão, né? De qualquer forma, você já sabe, né? Você tem que estar inscrito no nosso canal. Você tem que se inscrever, ativar as notificações, né? Justamente para que você não perca nada daquilo que nós vamos entregar para você. Isso, sem dúvidas, é muito importante. Bem, gente, então é isso, né? Feitas aí as apresentações, vocês já sabem, né? Eu vou rodar a vinheta, né? E na volta eu já vou entrar ali no nosso formato mais tradicional, né? No qual eu interajo um pouco menos com o chat, não que eu não preste atenção, eu interajo um pouco menos com o chat, porque o foco realmente é a gravação da aula, né? Mas eu sempre presto atenção nas dúvidas de vocês aqui, para que a gente possa realmente esclarecer tudo o que precisa ser esclarecido durante a aula. Tudo bem? Então é isso aí, já estamos prontos. Marisete pergunta quando essa aula vai para a área do aluno. Nosso pessoal do estúdio aqui está muito eficiente. Então o pessoal já tem conseguido entre 24 e 48 horas disponibilizar a aula. Então hoje é quarta, certeza que os nossos alunos do curso pago completo já terão essa aula no fim de semana para assistir e reassistir quantas vezes quiser, assistir em velocidade acelerada, né? E por aí vai. Né? A Luiz pergunta se a revisão é só aplicada é só questão Sesgran Rio. Luiz, o que acontece? Isso tem acontecido um pouco, cada professor tem uma realidade, isso tem acontecido nas minhas aulas. Né? É óbvio que a nossa concepção, né? E todo o nosso foco é acertar a questão da Sesgran Rio. Mas vamos lá, não tem questão da Sesgran Rio em educação à distância. O que você quer que eu faça? Né? Com todo o respeito. É óbvio que a gente vai lá e traz questões de outras bancas, né, para complementar. Né? Então, o professor sabe muito bem que quando o assunto dele já foi bastante explorado pela Sesgran Rio, ele consegue, às vezes, fazer só revisão em cima de exercícios só da Sesgran Rio. Dá um exemplo, Excel. Excel, cara. Eu tenho um vídeo no curso, né? Só gravei questão de Excel da Sesgran Rio. PDF, cheio de questão da Sesgran Rio, e ainda coloco questão da FGV também, que é uma banca muito irmã, no sentido da informática, é muito parecida. Mas, pô, áudio e vídeo e multimídia, que está no seu edital, pô, 2 questões da Sesgran Rio, tem que complementar com outras, né? E, assim como, né, a educação à distância, aqui só tem questão de outra banca. Aí vai chegar o aluno, vou pedir para vocês me ajudarem, né? Porque vai chegar alguém no meio da aula, vai chegar alguém, ó, estou escrevendo, pela quantidade de pessoas que estão vivas, não tem erro. Vai chegar alguém no meio da aula, professor, estou sentindo falta de questões Sesgran Rio nessa aula. Não tem. Não tem. Então a gente completa com o que tem, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos então, eu vou rodar a vinheta e a gente já vai começar a nossa aula. Bacana? Vamos lá. Olá, tudo bem? Vamos então na aula de hoje
estudar conceitos de educação à distância. É algo até interessante, né? Porque nesse exato momento você está se educando à distância com um vídeo que vai falar sobre conceitos de educação à distância. É quase que uma meta-aula. Você vai conseguir perceber, durante os conceitos que a gente vai passar na aula, algumas coisas que você vai ver exatamente no momento que, né, conceitos que caramba, é exatamente assim que eu estou estudando agora. Mas nós vamos trazer outros conceitos introdutórios, uma formalidade, alguma burocracia, para que você consiga também, ter um excelente desempenho em prova, que afinal de contas é o nosso objetivo final. Tudo bem? Educação à distância, né? Conceito, né? O que é? Todo mundo sabe o que é educação à distância, né? O que é educação à distância, né? Você está fazendo educação à distância agora, mas se eu pedisse para você descrever em uma sentença o que é educação à distância, o que eu diria para você? Que é uma modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados, física e ou temporalmente. E por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade é regulada por uma legislação específica que pode ser implantada na educação básica, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio e na educação superior. Lógico que tem um finalzinho falando sobre legislação, porque isso aqui eu tirei do site do MEC, né? Não vou inventar esse conceito. Fui lá no Ministério da Educação, perguntei para eles o que é modalidade de distância, e ele descreve modalidade de distância desta forma, né? Lembrando que o foco dessa aula não vai ser em cima de legislação, né? Vai ser em cima de conceitos, né? E tudo convergindo no sentido da tecnologia, né? Sendo aplicada na educação à distância. Tudo bem? Então, educação à distância é isso. Nós, alunos e professores, estamos separados fisicamente e também temporalmente, né? Então, quem está assistindo ao vivo, nesse momento, está aqui engajado comigo. Mas a grande maioria das pessoas vai assistir o quê? A gravação desse vídeo. E este vídeo gravado, né, ele foi gravado em uma determinada data. Você está assistindo em outro momento. Existem prós e contras dessa modalidade. E a gente vai ver isso aqui ao longo da aula, né? Então, vamos falar, né, sobre as gerações da educação à distância no Brasil. Temos aí algumas gerações. Vários autores, porque quando você vai pesquisar isso aqui, vários autores têm uma quantidade diferente de gerações. Alguns pegam algumas coisas, colocam em uma geração, em outra geração. Eu peguei ali um apanhado de vários autores, trouxe conceitos comuns e vamos aqui em linhas gerais ver, né, as várias gerações de EAD no Brasil. Então nós temos aquilo que a gente chama de primeira geração. A primeira geração é uma geração baseada em mídia impressa e ensino por correspondência. Isso aqui volta lá no início, né, dos anos 1900, tá? Você tinha basicamente publicação em jornal, né, publicação em mídia impressa, e você tinha o ensino por correspondência, e isso vai aí também até a primeira metade daquele século, na qual, né, você recebia, quando você se matriculava em determinado curso, que seja, você recebia aquilo pelo correio, né, e você fazia uma provinha, e você mandava aquilo de volta pelo correio, e de repente, ou posteriormente numa mídia, numa publicação impressa, saía um gabarito de uma determinada prova que você estava fazendo, né, e era o que se tinha à época, né? Você não tinha computador, você não tinha televisão, você não tinha... E quando começou essa questão, né, do ensino à distância, nesse início do século, você tinha basicamente um ensino baseado em papel, em mídias impressas. Né? Isso era bidirecional. Se eu for trazer outras características aqui, né, pô, pensa nos prós e contras, né, dessa forma de se ensinar. Né? Era bidirecional, então você tinha a instituição, né, o professor, enviando conteúdo para o aluno, como o aluno enviando conteúdo para o professor. Né? Era assíncrono, esse conceito de sincronia também a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e era demorado, né? Né? Hoje em dia, a gente ainda tem esses serviços de encomenda, quem mora em capital, né? Poucos dias úteis entre uma coisa e outra, mas Correios no início do século não era assim. Então pense aí, você enviar uma coisa, né? Levar algumas semanas para chegar para você, aí você enviar de volta pelo correio,
levar mais algumas semanas para chegar no destino. Então era uma forma bem lenta, né, de você progredir nos seus estudos, né, seja eles qual foram aquela época. E aí nós temos uma segunda geração. Então as tecnologias, né, EAD está diretamente relacionado com tecnologia. Lembrando que máquina de escrever, né, folha de papel também é tecnologia, né? Não fez tecnologia só em computador última geração, não, né? Aplicação de conhecimento técnico para gerar alguma forma, algum instrumento, isso é tecnologia. Então, a primeira tecnologia que você tinha naquela época, né? Tô vendo aí a Renata falando aqui que ainda existe o Instituto Universal Brasileiro, um dos pioneiros, né, em EAD no Brasil. Aqui, nossa primeira geração. Segunda geração, né? Segunda geração, então, começaram a surgir novas formas de comunicação e com elas foram surgindo novas formas de educação à distância, né? Radiodifusão, televisão, fita cassete, conferências por telefone. A segunda geração é aquela que adota múltiplas tecnologias, ainda sem a utilização do computador. E aí, né, você pode estudar pelo rádio, né? Alguns autores deixam a televisão como uma terceira geração específica. Outros autores juntam a televisão junto com o rádio, né? Radiodifusão, estou falando de rádio. Você tinha também... E os instrumentos eles vão se somando, né? Então, se por exemplo você pega um Telecurso 2000, você tinha lá a aula na TV, mas se você se inscrevia no Telecurso, você também recebia uma apostila na sua casa. Você podia fazer um curso pela TV ou pelo rádio, que também você podia ir na banca de revista comprar aquele curso e comprar uma fita cassete para você ouvir aquela fita cassete na sua casa também, né? Ou a fita cassete tanto no áudio como o videocassete, né? Então a segunda geração, nós estamos falando de, né, a maioria dos autores, todas as demais tecnologias que saíram, que foram além do papel, nós podemos classificar na segunda geração. Ensino por rádio, ensino por televisão, né? Você tinha formatos uni e bidirecionais. Então, por exemplo, você tem a questão de você ter uma aula pelo rádio, né? Uma aula pelo rádio é unidirecional, né? Você tem um Telecurso 2000 pela TV, né? Você tem ali unidirecional. É da TV para você e acabou. Você não interage, você não tem nada de volta, né? Você não se comunica com aquele professor ou com aqueles atores, na verdade, que estão ali representando aquelas cenas. E você tem tanto os formatos síncronos como assíncronos, né? Tanto, uma conferência por telefone, ela é nitidamente síncrona, né? Então, se você tem várias pessoas ali na conferência telefônica com o professor, você tem um evento síncrono. Se você tem uma televisão, um rádio que você só ouve e você só vê, você tem uma modalidade assíncrona. Terceira geração, para alguns autores é a quarta, né? Porque ele coloca a TV na terceira sozinha, mas para a maioria dos autores, a terceira geração é a geração na qual o computador começa a entrar em cena. Mas o computador, né, numa época, e eu não sei se vocês viveram isso, porque eu pelo menos tenho idade para ter vivido tudo isso, mas quem viveu isso no começo, quando o computador ele começou como instrumento de trabalho, você ou não usava, ou usava muito pouco a internet nessa época. Ainda mais que era uma época de internet de escada. Então, quando você tinha o computador, que era lento, tá? Que não tinha recursos gráficos extraordinários, em que você ficava conectado o mínimo de tempo possível, né? Você tinha uma forma de usar as ferramentas, né? Correio eletrônico, fica online, baixa aquilo que chegou pelo correio e desconecta. Papel impresso também fazia parte. Então você tinha um documento ali no computador, você imprimia aquele documento, né? Imprimia aquela página na internet, né? Sessões de chat, né? Você tinha ali um Mirk, você tinha já timidamente algumas ferramentas para usar chat, mas aquilo era muito tímido e com muito poucos recursos, né? Você tinha o CD, cara, você comprava CD na banca de jornal, né? E o CD tinha um curso ali, você usava o CD, né? Videoconferência ainda muito tímido, fax ainda presente, né? Então a terceira geração, né? O pessoal falando do provedor do IG, zero saudades, você tinha que usar depois de meia-noite, porque senão você ficava pagando ligação telefônica, né, quando você usava em horário comercial. Então quando você tinha um cenário que o computador, né,
ele tinha a internet como algo muito caro, muito lento e muito difícil, muito restrito, né? Você usava o computador também de uma forma muito tímida, preferencialmente offline. Só que aí vieram os anos 2000, né? E nós começamos a ter a chamada banda larga, né? E a partir do momento que você começou a ter banda larga, que usar vídeo pela internet começou a ser um pouco mais viável, né? Um pouco mais viável, né? Você começou a ter um modelo de aprendizagem que era um pouco mais flexível, né? Baseado em internet online. Você tinha correio, você tinha chat, você tinha computador, você tinha internet, mas de melhores formas, né? Você tinha transmissões em banda larga. Você tinha? Não, você tem, né? Transmissões em banda larga. Né? Interação por vídeo ao vivo. Você já começa a ter a possibilidade. Claro que quem está assistindo essa aula ao vivo no YouTube, a minha interação ela é intencionalmente mais restrita, porque a aula aqui ela está sendo gravada, né, para que outras pessoas possam assistir em outros momentos. Né? Tá ligado aí à sincronia do EAD, que a gente vai falar aqui agora há pouco também. Mas você tinha modos, né, modelos. Eu estou falando isso, estou fazendo essa ênfase para quem está ao vivo não se confundir. Ah, eu estou aqui fazendo agora exatamente. Não é bem assim. Né? Mas você tem modalidade de ensino no qual, hoje em dia, você tem algo parecido, né? Você abre um Zoom. Eu mesmo hoje eu sou mestrando, né? Então abre lá o Zoom, o professor está ao vivo, o rostinho de todo mundo ali do lado. Então você já começa a ter uma outra forma de ensino à distância, na qual é mais interativo, é mais participativo, você tem mais recursos. Então, esse é o modelo de aprendizagem flexível de internet online. E esse modelo, e aí a gente sempre, como na tecnologia, né, a gente começa a entrar numa zona cinza, porque não é muito claro em que momento a gente está saindo da quarta geração, vindo para a quinta, que é esse modelo de aprendizagem flexível e inteligente. Né? Então, hoje em dia, o que a gente tem? Hoje em dia a gente tem podcast, a gente tem vídeo sobre demanda e streaming, a gente tem plataforma inteligente, a gente tem uma aula que você pode acompanhar ao vivo pelo YouTube, participando no chat. Hoje você tem plataformas que elas vão desbloqueando os vídeos à medida que você só faz alguns. Né? Então hoje, e isso vai continuar a evoluir, né, a gente tem um modelo 100% online e algumas ferramentas que já estão começando a entrar com os nomes bonitinhos, que se você não viu agora, você certamente já deve ter ouvido falar em algum lugar, né? Big Data, Machine Learning, Adaptative Learning, né? Então você vai estudando, né, e você vai fazendo uns testes e de repente se você vai bem você pode continuar, se você vai mal você vai ter que assistir uma aula de reforço. Então hoje em dia as plataformas estão começando a ficar cada vez mais inteligentes ao ponto de não só você ter um modelo de aprendizagem flexível, mas você conseguir ter um modelo de aprendizagem flexível que consegue acompanhar de forma individual cada pessoa. Você está entendendo mais rápido? Vai mais rápido. Né? Você está sofrendo para entender? Vai mais devagar. Um exemplo de tecnologia boba, mas que está relacionado a isso, né? Ver vídeo em velocidade acelerada. Caramba, se eu estou assistindo essa aula e eu estou acompanhando tudo que o professor está falando, e essa aula tem 40 minutos, poxa, se eu aumentar para 1.5, a minha aula cai de 40 minutos para 30 minutos. Se ela cai para 30 minutos, eu consigo ganhar tempo, né? E eu tô com pressa. Então você vai começar a respeitar as individualidades. Né? Então, você hoje tem, a grande verdade é que isso aqui não para, né? E cada vez mais existem ferramentas para tornar o ensino à distância. O objetivo é que o ensino seja cada vez mais efetivo, né? Então, eu vou trazer aqui na sequência, vou tentar passar aqui um vídeo que eu acho, assim, cada pessoa com sua mania, né? Eu particularmente acho muito engraçado e você, se assistir aqui, é capaz de me achar um retardado, porque você não vai ver graça nenhuma. Mas eu vou passar esse vídeo de qualquer forma, né? Que é uma sátira, vou tentar passar, né? Se não passar, deu ruim. Tentar passar uma sátira. Isso aqui é um sketch que tinha nos anos 2000, que foi quando tinha o Saturday Night Live brasileiro. E eles tinham uma enquete que fazia uma paródia do Telecurso 2000. Estou vendo pelo chat que muita gente conhece o Telecurso 2000, já assistiu alguma coisa. Então eu vou tentar reproduzir esse vídeo aqui, porque esse vídeo alguns não vão achar graça alguma, né? Outros podem até achar alguma graça. E na graça dele a gente vai ver... eu vou ter alguns pontos para fazer críticas dos prós e contras
do modelo EAD e das mais diversas gerações, e eu acho que com isso você vai assimilar um pouco mais, tudo bem? Então eu vou tentar reproduzir o vídeo aqui, espero que você goste. Facilitar a utilização. Eu tô com uma dúvida, eu não sei qual lâmpada utilizar para iluminar esse apartamento. Excelente pergunta. 95% da energia elétrica utilizada pela lâmpada incandescente é transformada em calor, o que faz com que a lâmpada fluorescente seja aproximadamente 80% mais eficiente. Sim, a lâmpada fluorescente ela economiza energia, mas também possui mercúrio, fósforo, poluentes químicos que podem acabar poluindo o ar, solo, lençóis freáticos, animais e até o próprio homem. Ah, tudo bem, não precisa falar do fluorescente, adolescente, lençol, só me fala qual das duas instalar. Hoje o Acelino aprendeu a diferença entre uma lâmpada incandescente e uma fluorescente. Não, sério, gente, qual das duas que eu uso para iluminar esse teto? Foi bom o Acelino ter tocado nesse assunto, porque eu não me lembro como calcular a densidade da corrente elétrica. Isso é muito fácil. É só você lembrar que a corrente é igual à densidade da corrente vezes a área pela qual a corrente circula, como mostra na seguinte equação. Agora você pode aprender a calcular, Acelino. Quem, eu? O Acelino aprendeu como calcular a densidade da corrente elétrica. Um conhecimento fundamental para projetar um sistema elétrico com segurança. Não, é sério, eu só quero saber qual lâmpada que eu uso. Agora que você já sabe como fazer, vai ficar responsável pela instalação de toda essa residência. Mas como é que eu faço isso? Ah, não sabe como? Não. Então vamos relembrar o que você aprendeu até aqui. Se liga aí, moçada, que está na hora da revisão. O Acelino procurou a ajuda da Márcia e do Beto para aprender tudo sobre instalações elétricas. Ele aprendeu a calcular a densidade de uma corrente elétrica através de um cálculo simples. Fácil, hein, Acelino? Não, peraí, que foi aí, moço? Tá vendo só, Celino? Agora mãos à obra. Não é mais fácil que vocês são formados nisso, fazer toda a instalação elétrica, eu só coloco as lâmpadas. Ai, Acelino. E corre que a gente quer ver essas lâmpadas funcionando ainda hoje, hein? Não, onde é que você... Peraí. Acende a luz, vamos dar uma olhada no ótimo trabalho que o Acelino fez. Vocês não querem dar uma revisada antes, não? Imagina, Acelino, a gente tem certeza que ficou muito... Gente, eu devo ter algum problema mental, cara, que eu já vi esse vídeo muitas e muitas vezes. O Juninho aqui tá rindo também, então também serve, né? Assim, eu já vi esse vídeo eu não sei quantas vezes na minha vida, eu não me canso de rir toda vez que eu assisto. Assim, e pra quem quiser depois, cara, tem no YouTube aí, procura que você acha esse Telecurso 2000 SNL, porque tem uma enquete pra mim, é uma mais engraçada do que a outra, né? Mas o interessante, tá? O interessante, o humor, ele tem técnicas, né? E o interessante do humor desse vídeo, na verdade, é que ele torna latente alguns prós e contras dessa modalidade de educação, né? Que educação à distância é isso. Aqui, é lógico, né? O humor, ele faz uma sátira, ele leva ao extremo o problema, né? Que era o que acontecia no telecurso, né? Você estava lá assistindo na TV e vamos supor, né? É síncrono, né? Eu já vou falar aqui sobre tipos de comunicação. Você tinha ali a necessidade de exatamente naquele horário, eu lembro que era de manhã, assim, eu acordava às 6 e pouco da manhã, estava passando o Telecurso 2000, né? Então você tinha que estar ali 6 horas da manhã, você tinha que estar engajado. Então para você era síncrono, né? E você tinha um vídeo que era mais ou menos isso, né? Mostrava assim uma situação de trabalho, né? Mostrava-se uma situação de trabalho, e se você... e aí a pessoa era sempre atores, né? Ah, eu tô com tal dúvida, como é que funciona? E aí o ensino ia sendo passado por meio dessa situação prática de trabalho. Só que isso tinha uns prós e contras, né? Porque se em algum momento você deixasse de entender a linha de raciocínio que estava ali, ou se você tivesse que ir ao banheiro e voltasse, corria-se o risco de você perder o fio da meada, e você não tinha outra oportunidade de voltar para ver aquilo, porque era televisão tradicional, né? E no máximo, no final, rolava uma revisãozinha, né? Então eu lembro que na minha infância, às vezes eu acompanhava a aula e às vezes não, né? Então ali no modo televisivo, que era um pouco mais antigo, você tinha o assincronismo, professor e aluno em tempos diferentes, só que ao mesmo tempo era síncrono para o aluno, porque o aluno ele tinha uma única chance de assistir aquele vídeo.
Se ele não tinha velocidade acelerada, não tinha voltar para ver depois. Ou você assistia e entendia na hora, ou você assistia e se em algum momento você perdesse o fio da meada, azar o seu, digamos assim, né? Então, é por isso que as tecnologias de educação à distância, elas precisam de constante evolução, porque o foco tem que ser no aprendizado do aluno, né? De nada adianta, né, você assistir uma videoaula e você não entender lá o final, né? Hoje em dia já temos mais tecnologias, você pode voltar, né? O Telecurso 2000, verdade seja dita, né? Quem realmente se inscrevia para fazer e tal, podia comprar a apostila e aí você tinha a apostila depois para praticar. E é por isso que é tão importante, né, entender como funciona a educação à distância, porque a educação à distância está evoluindo para cada vez mais. Por mais que seja tecnologia, por mais que seja distante, o grande foco é fazer com que cada aluno ele seja único e ele consiga, dentro do seu ritmo, aprender e chegar ao objetivo final, que é, basicamente, alcançar os objetivos daquele curso que ele tá aprendendo. Tudo bem? Então, vamos falar um pouco sobre tipo de comunicação, né? Todo mundo, alguns riram aí da piadinha, outros não gostaram tanto, e quem não gostou não vai falar no chat, né? Mas quem gostou, deu sua risada aí, fico feliz que pelo menos vários de vocês tenham gostado, então não é só eu que tenho problemas mentais, né? Que fico vendo esses vídeos dando risada, procurando esses vídeos no YouTube para dar risada, né? Então, mas o legal do humor dele é que ele deixa latente esses problemas que a educação à distância ela tem, né? Então, quais são os tipos de comunicação que você tem, né, para fins didáticos, né, uma eventual cobrança em prova? Quais são os tipos de comunicação, né, que você tem ali no EAD? Você tem dois grandes tipos de comunicação, tá? A comunicação síncrona e a comunicação assíncrona. A comunicação assíncrona. A comunicação síncrona, com S, né, é aquela que tem participação simultânea do aluno e professor, tá? E isso é importante, tá? O sincronismo você pode ter tanto no online como no presencial. Uma sala de aula, né? Uma coisa óbvia, você consegue entender o sincronismo, é óbvio. Estão o professor e o aluno ali ao mesmo tempo, naquele mesmo horário, né? Eu vi o pessoal falando do vídeo, né? Pô, pois é, mas quem tinha que trabalhar cedo não conseguia assistir, né? Use o seu bom senso. Esses são problemas de algumas modalidades de ensino, né? Porque se você tem hora certa para assistir uma aula e você não pode estar naquela hora, você perde. Então, são características que você tem que ter. Então, no síncrono, você pode ter o online, você pode ter o presencial. Presencial, professor e aluno na sala de aula, né? Online, você pode ter, né, aqui, no ao vivão que eu estou fazendo, você tem uma certa sincronia, porque eu estou ao vivo fazendo a aula e as pessoas estão ao vivo assistindo, participando no chat, né? Você pode ter um Zoom, né? Hoje em dia essas ferramentas, essas plataformas, a gente vai falar de plataforma daqui a pouco, mas tem muita ferramenta hoje, né, de ensino à distância, que está todo mundo ao mesmo tempo ou no mesmo horário. Sincronismo é isso, todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo horário, naquela ferramenta, se for uma modalidade online. E aí você tem prós e contras, né? Você tem uma comunicação que é menos flexível. Cara, a aula é de 4 a 6. Ou você está lá, ou você perde a aula. A aula tem hora para acabar. Então, você não tem muita flexibilidade. E a comunicação síncrona, ela acaba sendo melhor para dúvidas e pontos urgentes, né? Então, se no momento, por exemplo, o momento que eu falei do vídeo, quando eu gravei essa aula ao vivo, né? Se no momento que eu passei o vídeo tivesse uma enxurrada no chat de gente falando que o vídeo foi horrível, eu teria entendido que o vídeo não agradou. Mas como as pessoas no chat, um monte de gente deu risada, pelo menos aí eu sei que tem gente aí que gostou do vídeo. Então, esse tipo de coisa você só consegue no síncrono. Para quem está assistindo esse vídeo de forma assíncrona, eu não sei se você está aí rindo sozinho, ou se você, puta, que professor retardado, por que ele botou esse vídeo aqui no meio? Então, o síncrono, ele acaba trazendo essa vantagem, né? No presencial, ainda mais, né? O professor, eu também já participo, já dei muita aula presencial, né? Você está ali falando, você bate o olho no aluno, você sabe que se as pessoas estão entendendo ou não, né? Porque tem a cara de conteúdo e tem a cara do... Meu Deus do céu. Então, a comunicação síncrona na educação à distância, ela tem também suas vantagens, embora seja muito rígido. Que ferramentas, quando eu falo de à distância, né? Porque o síncrono presencial eu não preciso falar tanto de ferramenta, mas do síncrono à distância. Você pode usar Skype, Zoom, um simples Google Meet, Microsoft Teams, dentre outros.
ferramentas com chats, ferramentas que utilizam vídeo bidirecional, né? Então, tudo isso são formas de... Você pode ter de ferramentas quando você faz uma comunicação síncrona. O que é a assíncrona? A assíncrona é a que cada vez está ganhando mais espaço, né? E que desde que o mundo inteiro teve que se ver fazendo home office e mesmo um EAD forçado, né? O assíncrono começou a ganhar muito espaço também, né? No assíncrono, você tem comunicação em tempo e espaço diversos. Então, se você está assistindo esse vídeo gravado, eu gravei esse vídeo, né, no dia D, na hora H, né? E você está assistindo esse vídeo aí no dia X, na hora Y. Isso funciona? Funciona. Se você estiver assistindo e estiver entendendo o que eu estou falando, isso funciona, né? Você pode ter isso de forma online ou de forma offline. Quais são as consequências que você tem, né? Quais são as consequências que você tem no assíncrono? Você tem flexibilidade, né? Porque, cara, se você está assistindo esse vídeo 2 horas da manhã, porque você não tem outra hora para assistir, né? Se você está assistindo esse vídeo à tarde, porque você trabalha à noite e vira madrugada acordado, né? Conseguimos achar uma solução que te atenda, né? Conseguimos achar uma solução que te atenda. Cada um assiste, né, na hora que quiser. Se você está assistindo esse vídeo em velocidade acelerada, ou se você está repetindo esse vídeo pela segunda ou terceira vez porque você não entendeu, você está com flexibilidade, né? Flexibilidade que você não tem no síncrono. Assistiu uma vez, né? Vídeo do telecurso. Assistiu uma vez, ou você entendeu ou você não entendeu e tchau, né? Então aqui você tem flexibilidade, né, para você tentar entender mais, né? Por outro lado, você tem que ter estudantes mais autodidatas, né? O estudante para concurso, ele já tem uma pegada, ele já é mais autodidata do que o normal, digamos assim, por natureza, né? Mas, para quem aí está assistindo esse vídeo, que tem criança que está na escola, no EAD, né, que tem um videozinho lá para o seu filho assistir. E a disciplina para aquela criança assistir o vídeo até o final, prestando atenção e depois fazer os exercícios em casa, né? Com o pai e com a mãe em cima, né? Então, existem dificuldades, né? Existem dificuldades no assíncrono também. Não é só flores. Ah, é muito mais fácil, né? Então, e aí? Você ou seu filho no EAD estão sendo autodidatas o suficiente para aprender? Existe esse desafio também na modalidade assíncrona, né? Não está o professor ali em cima, do lado, cobrando, né? Olhando, passando do seu lado para ver se o seu caderno, se você está fazendo ou não. É você por sua conta. Então, existe o desafio no assincronismo. Que ferramentas podem ser usadas na comunicação assíncrona? Um monte, né? E-mail, plataforma, sites, fóruns de discussão, blog, né? YouTube, né? YouTube, prós e contras do assíncrono. YouTube, muito capaz de ter tudo que é vídeo que você precisa. E para você pesquisar, e para você achar um vídeo que fale exatamente o que você precisa, e não besteiras a mais e besteiras depois, né? É por isso que são os diferenciais, acredito eu, quero acreditar, né? E pelo menos os nossos alunos até agora parecem concordar, né? Nos diferenciais de direção concurso, né? Que é dar para você somente o conteúdo que você precisa para estudar. No YouTube, você acha vídeo que precisa, vídeo que não precisa, vídeo que precisa mais ou menos. Você ainda tem o esforço de procurar e você vai ver muita besteira no caminho. E se você vê besteira e fazer prova com base na besteira que você viu no YouTube. Então, a forma assíncrona de estudar, dependendo do canal que você for utilizar, né, exige muito mais disciplina e muito mais esforço por parte do aluno. É muito fácil no síncrono você entrar na sala, porque aquele é o curso que você tem que fazer, você ficar sentado e o professor ficar te passando tudo e te cobrando. Mas no assíncrono você precisa se esforçar mais. Tudo bem? E existe um outro tipo de comunicação que não é sinônimo e nem antônimo do síncrona e assíncrona, que é o tal do ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? Ele é um misto de utilização de tecnologias síncronas e assíncronas. E digo mais, na educação no Brasil, né, o híbrido ele está sendo interpretado como um misto, na verdade, de presencial e virtual, né? É isso aqui que no Brasil está sendo levado. Então, se você assiste aula presencial, né? Se você tem um curso, qualquer que seja, que parte dele vai ser presencial, ou para fazer provas, ou para alguns eventos, e parte dele vai ser online, a gente chama agora de ensino híbrido, né? No qual você tem aprendizagem colaborativa e acaba em algum momento tendo essas aulas ao vivo, né? Essas aulas síncronas, né? Tudo bem? E óbvio que
No síncrono, você tem aí alternância de ferramentas. Tudo bem? Vamos ver uma questãozinha? No EAD, a escolha de ferramentas sincrônicas em vez de ferramentas assíncronas é aconselhável, porque a participação simultânea de professores e estudantes torna a aprendizagem mais eficiente. E aí? Se eu disser para você que no EAD é melhor ter ferramentas síncronas ao invés de assíncronas, é melhor, porque quando tem a participação simultânea, a aprendizagem é mais eficiente. Você diria que isso está certo ou que isso está errado? Depende do aluno? Então, depende, né? Depende. Porque você sabe que a ferramenta síncrona é melhor para tirar dúvida, mas, por outro lado, tem pouca flexibilidade. Quem disse que ferramentas assíncronas são ruins? O desafio da educação à distância, gente, o desafio da educação à distância é utilizar as ferramentas assíncronas para conseguir alcançar os resultados, né? O aluno é mais autodidata, mas lembre-se que nas ferramentas assíncronas você tem flexibilidade. De que adianta a aprendizagem ser mais eficiente se eu não posso estar na aula nesse horário? Se eu não posso estar nesse horário. Quem disse que a ferramenta assíncrona ela não é necessariamente ruim? Ela é diferente. Então, isso aqui na verdade é uma lição. Questões de prova que venham dizer que o síncrono é melhor que o assíncrono, ou que o assíncrono é melhor que o síncrono, cuidado, opa, peraí. Por quê? Porque cada caso é um caso. Cada cenário é um cenário. E a aula síncrona é boa? É boa para tirar dúvida na hora. E se você não conseguiu tirar dúvida na hora? Você não consegue assistir o vídeo depois. Então, o assíncrono, caramba, estou assistindo esse vídeo gravado. Professor, eu precisei assistir 3 vezes para entender. O assíncrono funcionou para você, né? Professor, estava lá no síncrono na aula ao vivo, opa, vai voltar, com fé vai voltar. Estava lá na aula ao vivo e a aula ao vivo, aula ao vivo é isso. Estava lá na aula ao vivo e a aula ao vivo fracassou para mim, né? E a aula ao vivo não consegui tirar a dúvida na hora. Faço o quê? Agora já era, né? Então, nem sempre o síncrono ser melhor que o assíncrono, isso não é um gabarito, isso não é uma verdade absoluta. São coisas diferentes. Depende da rede, do aluno, do tipo da aula, da matéria, da ferramenta utilizada, depende de tudo. Então você não pode cravar que uma questão dessa está certa. Tudo bem? Mais uma questão. Na prática do EAD, né, existe um recurso de comunicação síncrono, isto é, em tempo real, pelo qual os participantes recebem mensagens no momento que alguém os enviou e vice-versa. Para ser realizado, é necessário determinar horários e o número de participantes, além de um mediador para organizar as perguntas, as respostas e os comentários. Qual o nome desse recurso? Se uma questão quiser saber de você se uma ferramenta é síncrona ou assíncrona, né, ou pelas características, gente, nós temos contato no dia a dia com todos esses elementos, tá? O que é um grupo de discussão? Grupo de discussão é aquela página, aquele site que alguém abre um tópico, manda uma mensagem, né? E quem está naquele grupo pode ler aquela mensagem e responder se quiser, né? Tem grupo de discussão, né, que são até promovidos pelas ferramentas de e-mail. E aí quando alguém responde naquele grupo, o e-mail é enviado. Grupo de discussão é algo síncrono? Basta você pensar, é fácil. Síncrono é se está todo mundo lá ao mesmo tempo. É síncrono. Se não está todo mundo lá ao mesmo tempo, não é síncrono, né? Então, grupo de discussão, ele é síncrono? Não. Por quê? Porque qualquer um pode entrar no grupo a qualquer momento e mandar uma mensagem. E as pessoas podem responder ou não. Então você descarta. Chat, gente, todo mundo já entrou em chat na vida. Chat é síncrono, né? Chat, você tem que, ou você está lá participando do chat, ou você não está lá. O chat é síncrono. Chat, tem moderador? Tem. Ainda mais em EAD.
Tem moderador, é o tutor que está lá, vou falar de tutor também, né? Para filtrar, para moderar. Então o chat é síncrono. Quem está assistindo esse vídeo ao vivo no chat sabe que o chat é síncrono. Se o chat é síncrono, legal. É tempo real? É. Participantes recebem mensagem na hora que alguém envia? Sim. E vice-versa. Tem moderador? Pô, o nosso chat aqui tem moderador agora. Então isso aqui está com cara de correto. Tá. Aula online. Que recurso é esse? Não sei. Tem um monte de formas de fazer aula online. Isso aqui não é uma ferramenta. Isso aqui não é um recurso. Isso aqui é muito genérico. E videoconferência? Professor, videoconferência tem chat. Se videoconferência tem chat, eu estou falando do chat e não da videoconferência. Né? O chat é um recurso adicional que as videoconferências têm. Videoconferência seria o gabarito se aqui tivesse dito que é síncrono, que é em tempo real, no qual os participantes participam em vídeo e todos podem falar ao mesmo tempo e também tem moderador para ficar controlando o microfone, para ver quem pode falar ou quem não pode falar. Então nós conhecemos essas ferramentas, tá? E eventual cobrança de prova em cima dessas ferramentas, você é capaz de acertar. Tudo bem? Então, basta gravar isso, né? Síncrono, tem que estar todo mundo lá ao mesmo tempo. Assíncrono, não precisa estar todo mundo ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, nós vamos continuar falando de alguns termos, tecnologias associadas ao EAD, mas isso eu vou continuar no vídeo seguinte. Olá! Dando continuidade à nossa aula de educação à distância, vou agora, ou ensino à distância, né? Ensino à distância, educação à distância, ensino à distância. Vamos agora falar sobre mais termos e tecnologias, né, que estão associadas ao EAD, né? Então, na verdade, minha intenção aqui nessa aula, verdadeiramente, é o quê? É te dar um grande glossário de EAD para que você esteja habilitado a acertar questões em prova. Vamos agora falar da expressão AVA. O que é AVA? AVA é o ambiente virtual de aprendizagem. Né? Então, para você estudar, você tem que entrar em algum site, né, uma plataforma, para você ter acesso ao conteúdo que você vai aprender, você está de fato entrando num AVA, num ambiente virtual de aprendizagem. Tá? O ambiente virtual de aprendizagem nada mais é que uma plataforma cujo foco é o ensino à distância, a educação à distância. Um AVA, né, em inglês, né, vai que na sua prova cai seu nome em inglês, também é chamado de Learning Management System, né? Sistema de gerenciamento. Ainda bem que essas piscadas não estão atrapalhando aqui, né? Mas já estou ficando até irritado um pouquinho. Mas é também chamado de Learning Management System, né? É um sistema, né, de gerenciamento de aprendizado, né? Então, quando você faz uma plataforma cujo objetivo, o foco é tutores e tutorandos, né? Professores e alunos, você chama aquilo ali de AVA. Ele pode possuir videoaulas, né, arquivos em texto, né, avaliações. Então tem plataformas, né, cujo objetivo é você fazer avaliações ali para que você consiga aprender. Deixa eu ver o que mais. Né? Você tem slides, né? Então você pode ter slides para baixar, para assistir. Você pode ter audioaulas, tudo depende da plataforma, né? Tudo depende dos seus objetivos de aprendizado. Grade de notas, né? Você pode ter, ainda mais quando você faz, eu já tive que fazer uma pós em constitucional, né? Todo em EAD, né? Então você faz ali a provinha online, né? E aí as notas vão sair até tal dia, né? Aí você fica ansioso entrando na plataforma para ver se a nota já saiu, né? Então você pode ter a grade de notas, você pode ter o calendário, você pode ter o calendário de aprendizado. Então tudo isso, dependendo, óbvio, né, da necessidade da plataforma, dos objetivos da plataforma,
você vai encontrar, enfim, tudo aquilo que você precisa para você conseguir fazer uma relação entre aluno e professor de forma online. Questãozinha. As AVA, ambientes virtuais de aprendizagem, são o quê? A. Ferramenta de bate-papo. Ferramentas de bate-papo. Ferramentas de bate-papo e fóruns de discussão que geralmente estão armazenadas e disponibilizadas ao aluno para acesso ao seu histórico. B. Ambientes online acessados pelo aluno por meio do computador para assistir aulas e realizar as atividades. C. Aulas gravadas em vídeo que podem ser acessadas pelo aluno combinando fala do professor com interação multimídia. D. Tecnologias que permitem aos alunos e professores o estabelecimento de uma comunicação bidirecional por meio de dispositivos de comunicação. Veja que essa questão aqui, ela não é trivial não, tá? Porque você tem aqui, no meu entender, alternativas incompletas no meio de uma completa. Ferramenta de papo, fórum de discussão, pode fazer parte de um ambiente de aprendizado. Aulas gravadas em vídeo podem estar lá dentro do AVA do aluno. Tecnologias que permitem aos alunos e professores o estabelecimento de uma comunicação bidirecional por meio de dispositivos de comunicação. Precisa ser necessariamente bidirecional? Essa questão não é fácil não, ela precisa ser obrigatoriamente bidirecional? Porque se eu tenho num AVA somente aulas para serem assistidas, não é bidirecional, né? Então, a definição mais genérica aqui no caso é mais correta, porque todas são muito específicas. O que é o AVA? É um ambiente online, ambiente virtual de aprendizagem. É um ambiente online no qual você não só tem aulas, mas você também realiza atividades. Ah, professor, mas se tiver um chat lá, o chat não é uma tecnologia? Sim, é uma tecnologia que permite a comunicação. Mas não é só toda a tecnologia, se você marcar essa como correta, você está dizendo que qualquer tecnologia que faz aluno e professor falar bidirecional, você está dizendo que é um AVA. Vou dar um exemplo. O Zoom, né? Microsoft Teams, é um AVA? Não é um AVA. O Zoom não é isso aqui? O Zoom não é uma tecnologia que permite ao aluno e professor o estabelecimento de uma comunicação bidirecional usando o dispositivo de comunicação? O Zoom é isso aqui. Mas o Zoom não é um ambiente virtual de aprendizagem. Ele é uma ferramenta que permite isso aqui. Agora, um ambiente virtual de aprendizagem pode ser que tenha algo parecido com o Zoom dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. Mas lá vai ter as aulas, vai ter o calendário, vai ter a grade de notas, vai ter o cronograma. Né? Então tem muito mais coisas. Né? Na verdade, o AVA pode reunir tudo que está nas alternativas A, C e D e outras coisas mais. Por isso que a alternativa B é a alternativa mais correta, é a alternativa mais completa. Tudo bem? Vamos falar de outros termos, né, ligados aí ao EAD. Você já ouviu falar de Moodle? Para quem está ao vivo, eu vou pedir no chat se alguém já ouviu falar de Moodle ou se alguém já estudou com Moodle em algum lugar. Moodle, né? Aí o que é o Moodle? É o Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Essa é, né, um ambiente de aprendizado dinâmico e modular orientado a objetos. Né? O que é o Moodle? Gente, o Moodle ele é usado para fazer AVA. Né? Ele praticamente tem todos os recursos que você precisa para você criar um AVA. Só que a peculiaridade do Moodle, né, é que ele é um software livre de código aberto. É por isso que muita gente na faculdade já ouviu falar do Moodle e usa Moodle. Na Câmara dos Deputados eu também. Toda a parte de educação à distância da Câmara dos Deputados
ela é montada em cima do Moodle também. Por quê? Porque o Moodle é um software livre de código aberto. Então significa que se você, seu órgão, sua empresa, né, quiser, pô, preciso de um AVA aqui, né, porque eu vou dar aula, eu tenho alunos e professores, eu preciso de um AVA. Qual é uma forma boa de você fazer um AVA sem tirando menos dinheiro do bolso? É você usando o Moodle, né? O Breno aqui ao vivo está falando que ele é o Linux do Java. Exatamente. Cara, que expressão boa. Ele é o Linux do Java. Por quê? Ele é livre de código aberto e todo mundo que quer fazer um ambiente de alunos e professores gastando o mínimo possível, pega o Moodle lá na internet, personaliza e desenvolve a sua solução própria, cria o seu próprio ambiente de aprendizagem. Gente, né, o Linux não é um Moodle, tá? É porque quando ele diz que o Moodle é o Linux do Java, né, é uma metáfora. Porque o Linux é um software livre de código aberto. Quando você quer instalar um sistema operacional no computador e não quer pagar para um sistema operacional, você corre para o Linux. Né? Quando você quer desenvolver um ambiente virtual de aprendizagem e você não quer tirar muita coisa do bolso, você usa o Moodle. Por isso que chama Moodle de Linux do Java. É só por isso. Só por causa do código aberto. Tá? Opa! É só por causa do código aberto. Vamos lá para a tela, né? Então, o que você vai ter no Moodle? Cara, você vai ter tudo aquilo que você encontra no AVA. Videoaula, fórum, chat, arquivos para download, né? Opa. Né? E o Moodle, né? Você pode ter trilhas de aprendizagem. Então, você pode desenvolver, né? Por exemplo, ó, fulano só pode assistir esse vídeo aqui depois que assistir esse vídeo anterior. Só pode abrir esse vídeo para o aluno depois que você abrir esses e esses vídeos e baixar e fazer essa avaliação, né? Então, só depois que você fizer essa avaliação que você pode passar para o próximo, né? E o Moodle ainda tem isso, né? Você não só pode desenvolver plugins para ele, como existe muito plugin online na internet para Moodle, né? Então, caramba, eu queria aqui poder rodar um vídeo em tal formato e o meu Moodle hoje não permite. Alguém fez um plugin que você vai encaixar e vai fazer funcionar. Eu queria fazer um cronograma personalizável. Eu queria que o aluno pudesse mexer no cronograma. Cara, tem um plugin que alguém fez que você muda o calendário que é engessado por um calendário mais flexível, né? Então é por isso que o Moodle é tão utilizado. Porque ele vai ser mais barato. Muita gente na internet já fez plugin para ele, né? E você... E é mais barato. Brincadeira da parte, né? É mais barato. Só para você ilustrar, tá? Então, como eu tô vendo que várias pessoas aí fizeram faculdade, já tiveram contato com o Moodle, esse print que eu tô colocando aqui, ele é de uma solução feita em Moodle, né? Então, tem aí unidade, ó, atividade do chat, atividade de escolha, atividade do fórum, glossário de termos, tem um diário. Aí você vai lá e vê os participantes, emblemas, competências, as notas, um painel, página inicial, um calendário, seus arquivos privados, meus cursos, o curso que você está matriculado no momento. Então, se você já caiu em algum ambiente assim, é porque quando você cai num ambiente assim, tá? Não aparece escrito grandão, isso aqui foi feito no Moodle, você entrou no Moodle. Não, vai estar lá o logo da sua faculdade, né, da sua empresa, e você vai olhar assim, isso aqui tem cara de que foi feito no Moodle. E provavelmente é. Ó, a Carla, por exemplo, que talvez falou, cara, a minha faculdade só copiou e colou esse Moodle, porque esse print é igualzinho ao que você vê na faculdade. Pois é. Isso aqui pode mudar? Pode mudar a cor, pode mudar o ícone, a fonte, só que normalmente as pessoas não mexem muito naquilo que é meio óbvio, sabe? Eles só personalizam o mínimo que é necessário, né? Ninguém quer ficar gastando tempo e energia de tecnologia mais do que o necessário. Então, ó, a dica é, você entrou em algum ambiente de ensino que tem essa carinha aqui, cara, pode ter certeza que esse troço foi feito no Moodle. Tudo bem? O que mais você pode saber sobre o Moodle, tá? O Moodle, ele já oferece, né, pré-embutido aí, múltiplas formas de avaliação, né? Você pode ter uma avaliação por acesso, então a ferramenta contar... Para você ser aprovado, você precisa ter acessado obrigatoriamente isso, né? Você pode ter avaliações por participação e, óbvio, né, sumativa e formativa. Então você pode ter provinhas ali, normal, né? Quem está fazendo provinha online, né, você pode ter provinhas online, no qual a nota vai definir aí sua aprovação, ou na qual um valor suficiente, né? Um valor mínimo ali, ou só o fato de ter feito a prova pode te fazer aprovar também.
Uma pergunta que pode surgir, né? Qual a diferença entre Ava e Moodle? Ava é a coisa mais genérica que existe. Qualquer ambiente virtual de aprendizagem é um Ava. Moodle é uma solução livre, software livre, tá? Que implementa um tipo de Ava. Então isso aqui, Moodle é Ava? Sim. Blackboard, eu vou falar daqui a pouquinho, Ava? Sim. Google, sala de aula, é Ava? Sim. Né? Então Ava é o gênero, né? E aí você vai tendo aí as várias espécies. Tudo bem? Vamos lá. Questãozinha, né? Um professor poderá montar suas aulas no Ava Moodle. Diversos formatos de mídia. Nas alternativas a seguir, temos exemplos desses formatos, exceto. Você acha, mesmo que você nunca soubesse, né? Vou trazer aqui de cara. Você acha que num ambiente virtual do Moodle, você acha que é capaz de você ter um livro no formato PDF? Que é algo tão comum, né? Nos cursos de direção, você pode baixar os PDFs. É normal, né? Você acha que pode ter um arquivo no Word dentro do Moodle? Eu acho que dá para ter. Você acha que você pode ter uma música em formato MP3? Uma audioaula? Eu acho que sim. Você acha que você pode ter dentro do ambiente do Moodle uma apresentação feita pelo PowerPoint? Sim. E um filme em disco Blu-ray? Né? Gente, Blu-ray é uma mídia física. Então, dentro do Moodle, você não vai conseguir pegar num disco Blu-ray, né? Então, naturalmente que esse item, por ser errado, é o item a ser marcado. O Moodle praticamente vai permitir que você hospede qualquer tipo de arquivo. É lógico que os desenvolvedores da plataforma, eles podem colocar limites, né? Por exemplo, arquivos de vídeo não podem ter mais de 1 GB de tamanho, 500 MB de tamanho, razoável. Isso pode ter esse tipo de limite configurado e colocado no Moodle? Com certeza. Mas um filme em Blu-ray, Blu-ray é mídia física. E normalmente, filme em Blu-ray tem lá seus 50 GB de tamanho, né? Não me parece razoável para uma plataforma, né, cara? Se você precisar de o dia que nós chegarmos ao ponto, esse dia pode chegar, e eu acho que ele vai chegar, né? O dia que a gente precisar de um arquivo de 50 GB de tamanho para aprendizagem, cara, é porque a gente já vai estar na sala virtual já, brincando com os androides lá e com os robôs da próxima geração. Tá? Mas, por enquanto, não é razoável falar em você ter não é razoável você falar em ter um filme Blu-ray no ambiente virtual de aprendizagem. Uma pergunta do Razek. Os portais da faculdade que têm atividade para fazer dentro do site e outras ferramentas dinâmicas, por exemplo, pode ser considerado um AVA? Se você está logado como aluno e você está fazendo uma atividade dentro do curso, sim, é um ambiente virtual de aprendizagem. Agora, se é um joguinho ou um teste que é feito fora que qualquer um pode fazer, até mesmo de forma anônima, aí você não vai considerar um AVA, né? Um formulário no Google Forms, por exemplo, isolado, você não pode considerar um AVA. Antes de falar de mais ferramentas, eu acho legal falar sobre os personagens associados ao EAD, né? Eu acho que não faria sentido falar deles antes de mostrar as ferramentas, mas agora que eu mostrei as ferramentas, eu acho que cabe falar dos personagens que envolvem normalmente o EAD. O primeiro deles é o professor, tá? Que também pode ser chamado de professor conteudista. Né? O que o professor faz num AVA, né? Num ambiente de ensino à distância? Ele cria as atividades, ele elabora, ou ele compila, concatena, ou reproduz um determinado conteúdo. Esse é o papel do professor, né? Ele desenvolve as atividades avaliativas, né? Lembrando que aí que é a hora que eu não quero que você se confunda por causa de concurso, né? Porque no AVA do concurso, né? Eu, professor, entrego aulas, entrego questões e tal, mas a prova você faz aplicada pela banca. Mas quando você pega o exemplo de uma faculdade, por exemplo, né? É o professor que normalmente desenvolve as provinhas que você vai fazer. Por quê? Porque é ele, professor, né, que depois vai poder, em tese, dizer se você foi aprovado ou não. Né? Então, quem desenvolve as atividades avaliativas, qual a forma que você pretende, né, saber do aluno se ele possui aquele conhecimento, normalmente quem faz isso é o professor conteudista. Só que o EAD, ele costuma ter a figura do tutor. Né? Quem está ao vivo no chat depois aí me diz se você tem professor e tutor como pessoas separadas, ou se você tem professor e tutor na mesma pessoa, né?
Isso pode depender, né? Dependendo da plataforma, você tem o professor tutor, né? O professor que acumula as atribuições do tutor, ou, dependendo da plataforma, você tem a separação. Você tem o professor e você tem o tutor, né, como personagens separados. E quando você tem professor e tutor como personagens separados, você vê neles atribuições diferentes, né? O que o tutor tem que fazer? O tutor normalmente é quem está mais próximo do aluno. É quem conduz o processo de aprendizagem, é quem está ali com o aluno o tempo todo. Normalmente não é quem gravou a videoaula, né? Então, normalmente o professor que grava a videoaula é um, e o professor que está lá com você liberando as aulas são outros, né? O tutor, normalmente, é quem aplica a atividade avaliativa e corrige, né? Então, o professor vai lá e desenvolve a provinha. O tutor é quem aplica a provinha em determinado horário e que tem a capacidade de corrigir e poder atribuir a nota a você. O tutor, normalmente, é quem auxilia e interage com o aluno, né? Muita gente no chat falando que o professor e o tutor são separados, né? Outros já falando que... a minoria, né, falando que os dois são juntos, acumulados na mesma pessoa. Acho que quando ficam separados a coisa fica mais fácil, né? O tutor é que também promove a interação entre alunos online. Então, dependendo ali, né, de você ter ferramentas síncronas, tá? Vamos ligar conhecimento, né? Ferramentas síncronas no EAD, se tem aqueles horários marcados que o aluno tem que entrar no chat, né? Que o aluno tem que entrar no chat e você tem que participar, interagir, fazer alguma coisa em grupo, normalmente quem está ali junto é o tutor, né? Promove essa interação, né? O tutor também é um motivador, né? Por que ele é um motivador? Poxa, é mais difícil, né? É mais difícil. Lembre-se que nas ferramentas assíncronas, né, o aluno tem que ser mais autodidata. Então, é bom a figura do tutor ali em cima, online, no chat, em cima do pessoal, enchendo o saco no bom sentido, para manter ali o aluno energizado e o aluno aprendendo, né? E o tutor, normalmente, é quem está acessível para a retirada de dúvidas, né? Nem sempre o professor está disponível, normalmente é o tutor que está ali mais próximo para ajudar a retirar as dúvidas. Então nós temos essa separação entre o professor e o tutor. O professor desenvolve o conteúdo e grava o conteúdo, né? Cria o conteúdo, mas é o tutor que está ao longo da aprendizagem ao lado do aluno. E nós temos o aluno, óbvio, né? O tutorando. E a ele cabe, né, interagir no ambiente virtual, né, para aprender e cumprir os objetivos que foram propostos. Lembrando que o aluno ele tem que ter autonomia, persistência e determinação, né? Se deixar, o aluno nem entra no site lá, ele não aprende, ele toma pau depois. E aí depois, coitado, né, dele mesmo em primeiro lugar, porque perdeu aí a oportunidade de adquirir conhecimento. E muitas vezes dos pais, né, que estão ali investindo e, coitado, não vem ali o retorno na criança, né, ou no tutorando. Questãozinha, na educação à distância, o tutor tem como uma de suas principais funções elaborar os conteúdos de aprendizagem. Não, normalmente isso aqui é atribuição do próprio professor. B, ser o elo entre o conteúdo e os alunos, motivando-o diante das dificuldades. Pois isso aqui é muito a cara do tutor, né? C, elaborar as gravações do conteúdo da aprendizagem, normalmente é trabalho do professor. Gravar as videoaulas, normalmente é o professor. Elaborar o roteiro de estudo, é o professor. O professor elabora o roteiro de estudo e o tutor aplica, né? Daí a importância de saber aí, né, a figura do tutor. Agora que a gente falou, agora eu acho que fica mais fácil a gente voltar no AVA ou falar de outros AVA depois, né? Porque no AVA, normalmente nós temos o quem? O professor, o tutor e o tutorando, que é o aluno, né? E aí cada um com papéis diferentes dentro daquele ambiente de aprendizagem. Falar de um outro termo em tecnologia associada, né? Vai que aparece em sua prova. Você já ouviu falar de SCORM? Né? O que é SCORM? SCORM significa Shareable Content Object Reference Model. É um modelo de referência de objeto de conteúdo compartilhado, né? Qual a pegada do SCORM, né? Gente, nem sempre quando você tem um EAD, você fica com aquele EAD para sempre, né? Você pode aí ter, digamos assim, a tecnologia vai mudando, o sistema vai mudando,
E pode ser que em algum momento você sinta necessidade de você migrar de EAD, mudar de plataforma. O que acontece, né? Mudança de plataforma é muito dolorosa, né? Imagina você, sei lá, estou usando o Moodle e agora eu vou mudar para o Blackboard. Aí você, caramba, mas, poxa, tudo aquilo que está no Moodle vai ser perdido, vai ter que ser jogado fora. Ou então, nossa, olha o trabalhão que vai dar pegar todos esses vídeos, subir na outra plataforma de novo, ficar colocando o nome de novo, criar os cursos de novo. Nossa, isso dá muito trabalho, isso é muito doloroso, né? Por isso surgiu esse padrão de mercado SCORM, tá? E a ideia é você ter unidades que podem ser compartilháveis entre sistemas, né? Então, se você tem um AVA que é compatível com a tecnologia SCORM, isso significa que, de alguma forma, essa plataforma pode ser interessante para mim. Por quê? Porque se no futuro eu tiver que mudar o conteúdo para uma outra plataforma, se a outra plataforma for compatível com SCORM também, eu consigo fazer uma migração menos dolorosa entre plataformas, né? O SCORM, resumindo, tá? É um arquivo XML que leva todas as informações para você transferir o conteúdo de aprendizagem para um outro AVA que é compatível com SCORM, né? Então a ideia aqui foi criar uma tecnologia de mercado que vai ser mais interessante para eu querer um AVA. Por quê? Porque se no futuro, né, é como se eu fosse... Como é que eu vou dar um exemplo compatível? Eu não pensei isso na minha cabeça, assim, um exemplo compatível. Pô, como assim? Cara, você vai usar esse ambiente, esse ambiente é compatível com Windows. Eu vou usar ele compatível com Windows por quê? Porque se no futuro eu quiser mudar para alguma outra coisa, eu quero mudar para alguma outra coisa que é compatível com Windows também. Acho que não foi o exemplo mais feliz. Mas a ideia é o seguinte, é isso. Basta eu dizer que eu uso um padrão tecnológico naquele AVA, que ó, não compra aquele AVA ali não, aquele AVA é totalmente proprietário. Se você comprar meu AVA é compatível com SCORM. Se no futuro você quiser mudar de AVA, se você tiver um outro AVA compatível com SCORM também, você consegue levar todo o conteúdo da sua plataforma para outra sem você, né, com o mínimo de esforço possível. Por quê? Basicamente o LMS é compatível com a leitura de um arquivo XML. Isso aqui é um arquivo de texto, tá? Arquivo de texto com uma série de informações que avisa onde é que é a aula, qual o conteúdo correspondente associado, e você consegue levar a informação, né, de um ambiente para outro, né? Tipo um USB, né? Compatível com USB. Não. Vou usar o USB, por quê? Porque se depois eu quiser mudar para um outro negócio que vai ser compatível com USB também, eu consigo continuar utilizando. Nem que isso, né? É um tipo de biblioteca, né? É um arquivo. Ser compatível com o SCORM é ter a capacidade de ler esse arquivo XML para poder importar conteúdo de uma plataforma para outra, né? Pense, cara. Boa, Sérgio. Obrigado, cara. Que exemplo bom. Vou comprar esse telefone. Por quê? Porque ele é Android. Se daqui a 2 anos eu quiser mudar de telefone, eu mudo para um outro Android e eu tenho um assistente de migração que consegue puxar tudo de um telefone para outro. Porra, dar aula ao vivo é muito legal, com o aluno dá um exemplo, salva a nossa vida. Tipo isso. O SCORM é tipo um Android da vida, tá? Eu vou usar esse telefone que é Android, por quê? Porque depois eu posso mudar para um telefone de outra marca que é Android também, a migração é mais fácil. Eu não perco as informações. É algo nessa pegada. SCORM é um arquivo XML. Se um LMS diz que ele é compatível com SCORM, daqui a 2, 5 anos, se eu quiser mudar para um outro LMS compatível com SCORM, eu consigo puxar tudo, fazer a migração e não perder os dados. Tudo bem? Então, isso é SCORM. É uma tecnologia que, quem é compatível com ela, você acha que é mais amigável no mercado porque você consegue migrar para um outro ambiente depois. Questãozinha, né? O óbvio aí. Ao usar ferramentas de autoria na composição de conteúdo multimídia para plataformas de ensino à distância, o formato adequado para publicação em cursos de diferentes sistemas de gestão de aprendizagem é o quê? É SCORM, né? Isso aqui tudo é invenção, tá, gente? ODT, isso aqui é arquivo doc, CDR é imagem de CorelDRAW, isso aqui é tudo invenção. SCORM é um padrão tecnológico que permite, né, como existem várias plataformas de mercado compatíveis com ela, né, é um formato legal para você produzir conteúdo multimídia. Tudo bem?
Então, este aqui é o nosso querido SCORM. Vamos falar de mais coisa ligada a EAD. Como eu disse, essa aula, o objetivo é ser um grande glossário. Você já ouviu falar do Google Sala de Aula? Eu vi gente no chat falando, e o Google Classroom? Google Classroom, o que é o Google Classroom? Google Classroom, gente, é o AVA do Google, né? Basicamente, é o AVA do Google. Então, o Google também criou um ambiente virtual de aprendizagem dele, autoral, né? Que apresenta como vantagem integração com outras ferramentas do próprio Google, né? Então, ele pode usar o Google Agenda para botar o calendário, né? Ele pode usar o Google Meet para fazer os encontros síncronos em vídeo. Você pode usar o Google Docs e o Google Planilha para, na hora de estar elaborando o documento junto, simultaneamente online, né? Então, foi fácil para o Google se envolver um AVA, né? Porque ele já tinha tanta ferramenta que as pessoas usam hoje, né, para se comunicar, que ele, caramba, vou montar um AVAzinho aqui, vou aproveitar tudo que eu já tenho do Google. O aluno se matriculou num curso, ótimo, o curso já tem uma agenda, então o aluno já recebe a agenda do curso no Google, então já entra tudo na agenda da pessoa, né? Tem uma chamada, é hora do encontro ao vivo com o professor, já está ali no AVA o link do Meet, a pessoa já abre o Google Meet para entrar, né? Então, o Google malandramente desenvolveu o seu próprio AVA, que é o Google Classroom, né? Você pode ir lá, deixar mensagens em documentos compartilhados, né? Então, o Google Classroom nada mais é do que o AVA do próprio Google, né? Ele, via de regra, é gratuito, mas o Google já está aí trazendo algumas versões pagas dele, porque o Google não é bobo, né? Ele vai usando de graça. Na hora que ele viu que o negócio pega, que o negócio funciona, ele vai criar versões pagas para poder comercializar, né? Para dar uma escala, né? Então, se uma faculdade, por exemplo, né, um monte de curso quiser usar o Google Classroom, muito provavelmente não vai ser gratuito. Ele vai ter que pagar aí uma licença para poder usar para tanta gente. E uma outra solução muito famosa, paga de mercado, é o Blackboard Learn, tá? Blackboard Learn, ele é, né, a solução comercial que hoje é líder de mercado dentre as soluções pagas, tá? E como todas as demais soluções, tá? É uma solução em nuvem, né? Então, Blackboard Learn, né? Gente, o que é nuvem? Isso quer dizer que estão nos servidores, em servidores remotos, né? Você não precisa instalar o Blackboard no seu computador e tal. Você usando o navegador web, você pode usar na nuvem. Blackboard Learn é uma outra solução de mercado, só que é uma solução paga. Tudo bem? Questãozinha. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem gratuito. Existem ainda soluções AVA, né? Soluções da AVA, né? Até estranho, né? Certas soluções AVA, que são proprietárias. Uma delas é o aplicativo Blackboard, tá? Blackboard é o mais famoso. Então, pelo que a gente falou aqui em sala, Blackboard é a solução paga mais famosa. Moodle provavelmente é a solução aberta mais conhecida, foi a que se popularizou primeiro. Google também tem uma solução própria, né? São os 3 AVAs que a gente está falando aqui. Acho difícil uma questão de prova querendo cobrar como alternativa certa um AVA que você não viu nessa aula. Seria improvável, né? Então, se aparecer porventura na sua prova, me diga um AVA conhecido, é muito mais fácil você encontrar dentre as alternativas alguns dos AVAs que a gente já falou aqui, né? Do que a banca pegar aí um AVA. Achei que a Blackboard era do Marista. O Marista adquiriu uma licença junto à Blackboard para poder usar o Blackboard como seu AVA, né? Simples assim. Tudo bem? E por fim, tá? Não queria deixar de falar que vai que isso cai em prova, né? Algo que, assim, eu saio pesquisando as coisas, pô, se isso aqui caísse em prova, seria legal, né? Não sei se você já ouviu falar do conceito de gamificação, que é um conceito que está bombando em quase tudo que a gente vê no nosso dia a dia, né? Gamificação nada mais é do que o uso de mecânicas, estética e pensamentos dos games para envolver as pessoas em outros lugares. Hoje em dia a gente vê gamificação em todo lugar, né? Você concluiu a aula, parabéns, 5 estrelas. Ranking de aprendizado, você concluiu 10 aulas, faltam só mais tanto para você fechar esse módulo, continue, né? Isso é o quê? Isso é a aplicação de técnicas dos games para manter as pessoas engajadas, né? Isso é feito em marketing digital, né? Isso é feito em aulas, né? Dentro do possível a gente usa algumas técnicas em aulas também, né?
Gamificação está muito na moda para o trabalho. Por quê? Porque nós descobrimos que, né, desde a nossa infância, né, nosso cérebro gosta de jogos, de pequenos desafios alcançáveis. Né? O jogo é isso, né? O jogo é você criar pequenos desafios alcançáveis com um sistema de recompensas. Então, parabéns, você terminou a aula em tanto tempo, toma aqui seu troféuzinho. Né? Meta da semana batida, Vzinho ali, né? Então, isso é o quê? Isso é, né, o Duolingo, né? O pessoal falando Duolingo. Duolingo, cara, é gamificação o tempo todo, né? Então, seu objetivo com a gamificação é o quê? É manter as pessoas motivadas e ajudar a resolver problemas. E aumentar o engajamento, né? Porque se você tem uma aula, né, de 2 horas, supostamente aqui, né? E a cada 15 minutos você dá um prêmio, um joinha, uma estrelinha, você marca uma gaivota de que aquela aula foi concluída, tá faltando pouco, mensagem de motivação e tal. Você mantém a pessoa mais engajada e às vezes ela aprende do que você simplesmente largar, né? Como a gente disse lá no início da aula, né? O ensino assíncrono, ele exige o aluno mais autodidata. Então, o que a gamificação tem feito, né? Ela tem trazido motivações para fazer com que a pessoa realmente consiga se engajar o máximo possível, né? Então, hoje é sucesso. E sim, existe gamificação associada ao EAD? Estamos cada vez tendo mais gamificação associada ao EAD, né? Quando aparece aquela barra de progresso, né? E aquela barra vai avançando, a cada página que você passa, aquilo é gamificação, né? Por quê? Né? Porque aquilo ali, o próprio YouTube, né? Quando você vê a barra do vídeo chegando perto do final, você sente que a recompensa está próxima, você está perto de concluir, então você se mantém mais engajado, né? Já tentou assistir um filme sem saber quanto tempo acaba? Por que você, quando cai na TV, né, e tá ali passando um filme, mais ou menos, você fica assim, putz, né? Você tende a desligar, largar, porque você não sabe que hora aquilo acaba, né? Mas se você tá assistindo e você vê a barrinha lá, 90%, cara, quem é que abandona um download de arquivo quando a barra tá lá 90% e aquela barrinha tá andando, né? Até mesmo instalação, né? A barrinha tá sempre andando. Por que tem movimento naquela barrinha, né? Pra quê? Porque aquilo ali te mantém a sensação de que tá em movimento, aquilo ali tá perto de acabar, então você continua, né? Então gamificação é isso. Usar as técnicas mecânicas dos jogos para envolver as pessoas, e isso tem sido trazido, né? Isso tem sido trazido, né, para manter as pessoas em ambientes EAD motivadas, resolver problemas, estudar mais, aumentar o engajamento, concluir o seu estudo, aproveitar, aprender de forma mais eficiente. Tudo bem? E com isso, eu encerro essa aula de conceitos de educação à distância. Lembro mais uma vez, vá no PDF, faça lá os exercícios comentados, né? Veja os exercícios comentados, veja mais formas de ver o conhecimento que a gente cobrou agora, que a gente mostrou agora, de modo que você vai reter esse assunto e vai acertar a questão sobre ele em prova. Tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalto e agradeço a sua atenção. E aí, pessoal? É isso, né, que eu queria falar sobre EAD, né? O objetivo realmente era ser o mais sucinto e mais objetivo possível. Estou confiante, falei no início da aula. Tem uma questão na sua prova do Banco do Brasil que vem daqui e o que você viu aqui vai fazer você acertar, né? Então a aula vai encerrar, a aula vai sair do ar, espero que você tenha aprendido. E lembrando aos nossos alunos do curso pago, né, que ainda nos 2 próximos dias este vídeo vai estar disponível para você reassistir quantas vezes quiser, você assistir em velocidade acelerada, né? E logo depois, mais alguns dias depois, também vamos estar com o PDF lá para você consolidar, né? Vou colocar pelo menos os slides, né? E depois o PDF para você poder também fazer mais alguns exercícios, né? Ao pessoal da assinatura, também o conteúdo vai estar lá, né? O caderno, né, do QC respectivo, com as questões para você praticar, também vão estar lá dentro da aula, né? Dentro da aula de educação à distância, para você também poder fazer os exercícios, tudo bem? No mais, obrigado, pessoal. Anki é flashcard, né, Diomedes? Anki é flashcard, que você vê uma coisa, a resposta está atrás. É gamificação pura também o Anki. O Anki é gamificação pura, né? Tá ali um negócio, você vê uma imagem, vê uma coisa, você vira, você vê um negócio atrás, né? Então, gente, o PDF não vai para o Telegram, tá? O PDF normalmente ele vai para a área do aluno, tá? E por fim, tá? Para quem também chegou no meio da aula e não me segue ainda nas redes sociais, vai lá, Prof. Victor Dalton, Telegram.me, meu canal do Telegram, e também para o meu canal do YouTube, ó. Muita gente que está tendo dificuldade em Excel,
na função C, está indo no meu canal do YouTube, está vendo um vídeo chamado Função C do Excel, do básico ao avançado e para quem tem dificuldades. O nome do vídeo é esse. As pessoas estão indo lá, estão vendo o vídeo, estão achando maravilhoso, estão aprendendo, estão comentando lá o quanto que estão gostando do vídeo. Então, se você está com dificuldade de Excel, corra para lá também. Tudo bem? No mais, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho, até nosso próximo encontro. O que é o PDF 2.0? Para o concurseiro, aulas, grifos, dúvidas, anotações, questões, mapas mentais, tudo em um só lugar. Para quem não quer perder tempo, material enxuto e completo. Para a impressora, férias. Para quem é ambientalista, mais árvores no mundo. Para o mundo dos concursos, uma grande parceria. Para a sua preparação, o melhor material. Para a sua aprovação, questão de tempo. Para o seu nome, diário oficial. PDF 2.0 é bom para todo mundo, mas é melhor ainda para quem quer ser aprovado. Comece hoje. Acesse www.direçãoconcursos.com.br. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Passar em concurso não é nada fácil, né? A gente sabe que a gente já teve aí do outro lado e é dureza. Aqui no Direção, nós gostamos de pensar que se trata de um esforço mútuo. Nós sabemos que você está se esforçando, está ralando, né, que é muito cansativo. E a gente aqui do outro lado está fazendo a mesma coisa. É uma jornada que nós aqui do Direção, a gente não quer que você trilhe sozinho. Isso é compromisso. Não é só gravar a aula, né? Pegar o material, escrever o PDF, disponibilizar e deixar você sozinho. Tem que ter acompanhamento, atenção, dedicação. A gente está aqui o tempo todo buscando formas de entregar o conteúdo de uma maneira mais interessante para você. Te fornecendo apoio, te fornecendo direcionamento, ferramentas de estudo, uma plataforma. Por isso que a gente se preocupa tanto com notícia, com informação e te deixar atualizado, né? Estamos sempre atrás da informação. E a informação certa, tá? Então o nosso blog está sempre atualizado, com notícias em primeira mão, nossas redes sociais também. Para que você esteja ali sempre orientado, que você esteja sempre antenado com aquilo que há de melhor para a sua preparação. Da mesma forma,
na nossa seleção de professores aqui, que é um trabalho extremamente rigoroso que nós fazemos, nós estamos sempre olhando os professores, olhando para a nossa própria equipe de professores, buscando entender o que a gente pode fazer para deixá-la ainda mais forte, ainda mais capaz de passar o conhecimento que você precisa. Porque nós não queremos ser o curso dos concurseiros. E sim o curso dos concursados, né, dos aprovados. De quem conquistou, de quem mudou de vida. E é por isso que a gente falou, né, de compromisso mútuo. Tem muita gente que pensa que o concurso, o sucesso no concurso, ele se resume ao dia da prova. Na verdade, o dia da prova é o ato final. Tem toda uma caminhada até lá. Nós já traçamos essa trajetória, sabemos a dificuldade que é. Isso não é nada fácil, isso não é nada simples, mas isso transforma completamente a tua vida a partir daquele ponto. Então todo o esforço, toda a dedicação, né, todas as abnegações que você está fazendo agora, nesse momento, com certeza vão valer a pena. A gente também sabe a alegria que é ter o nome lá no Diário Oficial. E você vai poder ver o seu, pode ter certeza. E nós vamos te ajudar nisso. Com a direção certa, estudando aqui com a gente, nossos alunos estarão cada dia mais próximos da aprovação e da realização desse sonho. Então, conte com direção. Pode contar conosco aqui no Direção. Pode contar com direção, hein? Pode contar com direção para isso. Conte com direção para trilhar esse caminho contigo até o dia da sua nomeação.